Podemos começar da forma mais formal, da forma mais orgânica possível, estou a brincar, que é como é que começou esta coisa chamada stand-up na tua vida? Olha, começou muito recentemente, desde logo. Começa dentro de nós sempre um bocadinho na vida real, não é? Há sempre um chamamento, acho eu, para quem começa a fazer stand-up, que encontramos nos nossos amigos, no nosso dia a dia. Mas o meu foi muito. É engraçado que uso o termo formal, porque o meu início no stand-up foi bastante formal. Tenho algum prazer por estudar coisas e então decidi que queria tirar um curso de stand-up. Ou seja, não me senti, se calhar, confortável ou nem conhecia bem o circuito para equacionar sequer começar só por fazer. E então comecei por fazer um curso de stand-up e a partir daí surgiu um primeiro espetáculo, ainda no âmbito do curso, e depois disso aí sim surgiu a entrada no circuito. Antes de levares a cabo o curso, qual era a tua relação com a comédia e o stand-up? Vias o que se fazia por cá, pensando em nomes grandes, não sei se é o teu objeto da duração. É isto sem qualquer sentido pejorativo. É só para dar um exemplo: Hugo Sousa, Fernando Rocha, sei lá, Rui Sinel, coisas desse género, Bruno Nogueira, Salvador Martinha. Ou há um tipo de comediante mais recente que, como isto está tudo disponível, às vezes dá-se o caso de terem uma ligação muito grande ao stand-up, mas nem sequer nunca ligaram muito ao stand-up nacional. Passou-lhes completamente Sim, ao lado. é um bocadinho o meu caso, sim. As minhas maiores referências dentro do stand-up são mais internacionais. Dentro de Portugal, pá, diria que, como muitos, de certeza, o meu primeiro contacto com a comédia no geral foi através do Gato Fedorento, sem dúvida nenhuma. Mantenho uma admiração gigante. Acho que é completamente. Acho que não há paralelo ao que o Gato Fedorento fizeram, pelo menos até ver. E nesse sentido, claro que há ligação especial ao Ricardo Aruz Pereira, ao Zé Deu Quintela, que se mantêm fortes, e o Miguel Góes também. Entretanto, o Tiago Dores acho que resvalou um bocadinho, não é? Resvalou um Ouvi dizer, bocadinho, é um eufemismo, não é? É o ouvi eufemismo. dizer que resvalou um bocadinho. Mas sim, mas foi muito por aí, Bruno Nogueira também, claro. Depois tive uma experiência engraçada com o Salvador Martinha num espetáculo dele aqui na Casa da Música no Porto. Eu sou do Porto. Que eu comprei bilhete para a fila da frente e houve uma confusão com os bilhetes da Casa da Música e da bilheteira online e basicamente a malta da fila da frente teve que ficar no palco. Pá, eu tinha levado um cartaz para o gajo. Eu ouvi o podcast dele, o Ar Livre, ele no podcast tinha dito que tinha uma equipa de futebol de sete, acho eu, de amigos, que era a Juventus de Oeiras. E também tinha dito aí que já tinha sido jogador federado e que tinha uma foto dele ridícula no 0-0 e etc. Pá, então eu fiz um cartaz que era basicamente a foto do gajo no 0-0 e a dizer Juventus de Oeiras. Pá, uma colagem. E levei isso para o show. E como estava no palco, pá, automaticamente, antes, isto casa completamente cheia na Casa da Música, ele fez um bocadinho de crowdwork comigo, na altura eu nem sequer sabia se chamava crowdwork, e lembro-me perfeitamente de. Ele perguntou-me o nome, eu disse Canavês, pá, os meus amigos conhecem-me como Canavês, que é o meu apelido, eu disse Canavês, ele gozou com o meu nome, disse na altura qualquer coisa tipo, tens a certeza, não queres mudar de nome? Parece Canapés, é meio estranho, não sei o quê, pronto, pá, eu dei-lhe aquilo. No final do show, ouvi dizer por alguém que ele estava a receber pessoas no camarim, que eu achei bastante estranho, mas decidi arriscar. E a minha cena era dar-lhe o cartaz, percebes? Era que ele ficasse com o cartaz. E lembro-me de entrar lá, o gajo ofereceu-me uma jola, pá, super simpático, ficou com o cartaz. Depois há um momento que é natural em que eu fico completamente sozinho no camarim porque ele está só a falar com malta. E no final tiramos uma foto e eu meti essa foto no Instagram a dizer: Um dia vou trabalhar contigo. Foi a minha descrição. Esse momento, de alguma forma, por acaso, eu até estou a pensar nisto agora, se calhar foi um trigger, digamos, para eu perceber que um dia, se calhar, queria também experimentar fazer stand-up. Por isso diria que sim, diria que foi por aí. Talvez tenha contribuído o facto de ele ter recebido bem. Supondo este cenário, ele em vez de receber bem, dizia o que é que estás aqui a fazer, vai-te embora, algo do género. Sim, Porque sim. também há figuras deste género, seja na stand-up, seja no tipo de artes. Era legítimo ter dito isso até. Mas por acaso não, pá. Foi super simpático, ofereceu-me logo uma cerveja. Não, não, pá, só tenho coisas boas a dizer. Ainda não tive a oportunidade de reencontrar. Não faço a mínima ideia se o gajo ainda tem o cartaz e deixou lá. Mas sem dúvida, se um dia tiver a oportunidade de lhe perguntar. Ou seja, estamos a falar de quê? Há quantos anos? Sabes mais ou menos Sim, foi pá, estimar? aí há 8 ou 9 anos já. Pá, aí em 2016, sim, sim. E a partir daí,
Quais foram os passos? Ficaste com esta coisa ou ainda tu estás a ver retrospectivamente? Se calhar na altura não saberias o impacto Sim. daquele. Não, e não teve impacto. Sim, sim, sim. É uma reflexão que eu estou a fazer agora. Eu, na altura, já gostava de stand-up. Aliás, lembro perfeitamente de ver, tipo, na semana a seguir, o Jimmy Carr, também na mesma sala da Casa da Música. E Sala... com o mesmo cartaz, não estou a brincar. Exatamente, com o mesmo cartaz na equipa dele. Mas o Jimmy Carr, na altura, chocou-me como é que um gajo tão conhecido como ele tinha só metade da sala cheia e a cobrar, tipo, o triplo do preço do bilhete. E eu fiquei mesmo, tipo, pá, Portugal é maior que este gajo. Lembro-me na altura pensar nisso. Salvador Martinha vem aqui, enche uma sala inteira, parte do início ao fim. Pá, e o Jimmy Carr vem aqui numa tour, ainda por cima, uma tour especial de comemoração de 20 anos de comédia ou algo assim. Está a sala a meio e até é meio estranho a dada Mas, altura. mas, Pá. essa é uma leitura. Há outra leitura que me parece, não dei tanto por terra a tua leitura, mas aquilo que me parece que aconteceu é que Portugal, entretanto, nos últimos anos, em Lisboa principalmente, abriu-se uma espécie de corredor. Quase todos os grandes nomes, pelo menos, fazem uma, duas datas em Lisboa, o que era totalmente impensável, se calhar, há 10 anos. O que só mostra o impacto da Netflix, e é claro que isto é sempre preciso pinças, porque facilmente descambamos em romantismos e idealismos e a dizer que agora é que a comédia está e agora é que não sei o quê. Muitas das vezes é uma forma de cegueira. É aquilo que nós queremos que a cena seja, mas não sei se a cena é como está a ser descrita. Muitas vezes, quando pensamos, seja na stand-up, seja na comédia, nunca se viveu um período como o de hoje. É pá, não sei, não sei. Eu acredito que haja alguma verdade nisso, sobretudo do lado do streaming de stand-up. Se calhar Sim. nunca houve tanto broadcast de stand-up. Mas eu acho que nem isso é verdade. Achas que não? Estamos a ser vítimas de uma cena que acontece na comédia, mas é extensível a todas as esferas. Há uma tendência para achar que o presente é o início e o fim de tudo. Como se nunca tivesse havido nada para trás, nem nunca haverá nada para a frente. Nós somos o início e o fim da humanidade. Há casos em que tudo o que o comediante faz acha que é genial, pois não tem base de comparação. Quando, na verdade, nos últimos 20 ou 30 anos já foi feito 100 vezes. Mas nem é esse o caso. Uma forma de aferir a fragilidade desse pensamento, se vires os arquivos de revistas e jornais, houve uma altura que em Portugal, se fosse preciso, havia 50 jornais de humor. 50 jornais de humor. Ou seja, é claro que não havia redes sociais e nos moldes que nos são caros atualmente é impossível, mas também era anacrónico. O que há 50 anos estava tudo a bater no Facebook, mas o Facebook não existia. Ou seja, dentro dos moldes da altura, não me parece que seja muito diferente. Ok. Mudou o formato, mas. Mudou o formato e depois podíamos entrar para uma conversa ainda mais interessante, que se bem que mais espinhosa. Será que a qualidade melhorou? Porque essa é a segunda coisa que se aponta à comédia atual. A qualidade aumentou muito. Tenho as minhas dúvidas, é porque eu já li aqueles textos. Acho dúvida, sim. Da quantidade eu até posso, ok, se calhar. Depois depende o que é um comediante. Depende do teu critério. Se o comediante é aquele que atua uma, duas, três vezes ou volta e meia, então talvez. Se é alguém que leva isto a sério, mesmo que seja uma espécie de part-time ou um hobby, a sério no sentido em que o gajo só pensa nisto e de alguma forma quer que isto apareça em que formato for, seja em formato escrito, mas no capítulo da qualidade eu tenho algumas dúvidas mesmo. Eu já corri esses jornais, não é muito comum atualmente ver, eu até sou mais ou menos da trincheira contrária, eu parece-me que a qualidade na escrita de humor desceu muito, em média. Percebo. Achas que isso pode ter a ver com o facto de agora a comédia ser muito consumida em Reels e TikToks e clipes de 40 segundos? Pode ser uma das causas, mas também, no limite, tu podias fazer um poema curto. Um poema curto tem esse potencial para ser mais fraco, mas também tem o potencial de ser bom na mesma. Ou seja, o curto não é uma limitação absoluta. Sim. Ainda estamos a falar de humor agora, sobre Sim. Podias estar também a referir-te a genitália e eu também acho que se aplica. Bom, eu acho que aí é mais um mito. Eu acho que é um mito que as mulheres arranjaram para não deixarem os homens com Tristes. pequenos apetrechos tristes. À medida que as mulheres vão ganhando lugar de fala, vais percebendo que esse mito está a cair aos poucos. Achas que está? Parece-me que sim. Tu achas que, por acaso tenho curiosidade, tu achas que se está a voltar ao... Como é que achas que está a discussão do tamanho importa neste momento? Ou seja, não há centímetros. Olha, a partir daqui sim, uma espécie de tamanho místico.
não é? Ninguém sabe bem que tamanho é, mas abaixo disso, não. Eu acho que é 13. Pois, que estás a pensar na média, é aquilo que se atribui à média portuguesa, Sabes não é? essa? Eu acho é portuguesa. Parece-me que sim, Eu mas. acho que era média mundial. Ah, Eu é? estava a Ok, não pensar, sei. eu tinha este número como média mundial. Mas se for média portuguesa, estamos ok também. A Sim. média portuguesa está dentro da média mundial. Sim. Eu por acaso, pá, Somos bué medianos. Medianos. eu por acaso no outro dia, pá, estava numa tertúlia de, De tamanhos de picha. sim, digamos de afagamento peniano, e estava a ver um podcast sobre, pá, de atrizes porno. Era um podcast de Ok, atrizes ok. porno. E uma das atrizes estava a dizer, de facto, o tamanho importa, mas do género, se tu tiveres um bocadinho abaixo da média, estás fixe. Por isso, pá, acho que estamos bem. Faltava aprofundar a conversa, mas de que média é que estás a falar? Se é a Pois. média de um país em que, um país africano, onde excede esses 13, falta detalhe. Eu quero acreditar que ela estava a falar da média mundial de 13 centímetros, até porque me dá jeito, pessoalmente. Eu não sei porque nunca procurei, mas certamente nós. É engraçado porque reflete aquilo que o português é na sua gênese. Eu parece-me que somos um povo que não é muito espetacular nem muito mau. Somos mais ou menos medianos em tudo. Somos Sim, medianos. acho que somos melhores noutras coisas. Diria que não é o nosso forte. A traço grosso, eu acho que somos um povo mediano. Achas isso? do povo Parece-me, português? parece-me, sim, parece Eu, não. por acaso, discordo. Pá, acho que não somos um povo mediano. Acho que somos, se calhar, um país mediano. Sim, Mas o povo, pá, eu gosto do povo português, pá. Acho que é um povo. Quando estamos a pensar em abstrações, tu depois podes te agarrar a exemplos e aqui facilmente vamos para aquela coisa que acontece no ativismo normalmente, que é basta teres um caso muito positivo e tu achas que aquilo é a regra. E então extrapolas para tudo. É muito difícil averiguar, ao sermos a média no que toca ao tamanho de pénis, eventualmente há países onde o tamanho vai abaixo dos 13. Isso seria... Não quer Já dizer agora, quais, não é? seria interessante, é com pênis mediano. Num país onde a média é abaixo de 13, tu chegas lá e ganda rei. pênis, não é? És um És ganda rei. pênis, Sim, não é? ultra pénis. Sim, Yeah, sim, um ultra pênis. É que o conceito de micropénis e de pênis grande é relativo à média desse país. O de micro, eu acho que o de micro é mais objetivo. É objetivo na Europa, mas por exemplo, se calhar Pois, um pênis de 12 centímetros ou 10 centímetros em certos países africanos, aí já é um micropénis É um quase. micropénis. Sim, sim. Por acaso, olha, outra questão sobre isso. Tu achas que Nunca ninguém malta africana. Pá, porque isto aqui por acaso é uma questão que eu tenho, que é malta africana com pênis pequenos. Não achas que está tipo Exatamente. num nível de insegurança que nós nem conseguimos conceber? Está. De género, às tantas estás com uma miúda, pá, és um black, há ali uma expectativa de que tu vais ter ali uma espécie dos bombeiros chapadores de Setúbal e depois não é? Olha-se na cara dela e mesmo que ela diga o tamanho não interessa, epá, Estava à espera demais. Estava à espera demais. A mesma, O invólucro. a mesma coisa, certamente há, não sei se em grande número, mas um chinês com um pênis do caraças. Também é uma surpresa. Nunca viste. Nunca Pá, foi falado. mas Eu acho que se conhecia esse gajo. pela lei dos grandes números, eles são tantos, há pelo menos um chinês com um Há de haver pênis um, do, já. pelo menos um com um pênis do caraças. Imagina que esse gajo é tipo contabilista. Género, não dá uso nenhum ao. Exatamente. Ele naquele meio vai se sentir o gajo mais estranho. Completamente. Eu acho que ele vai ter insegurança, que é engraçado. Ou seja, a tua insegurança tem a ver com a tua diferença, não é? Opa, boa reflexão sobre a pênis. Seria o gajo que nos balneários na escola é que se sentia mal porque todos os outros eram de outras dimensões. Yeah. De três dimensões. Aquilo que se fala é que eu não sei, mais uma vez, eu não estou com uma folha de cálculo aberta para saber como é que estamos em dimensões de pênis consoante o país. Mas aquilo que nós, e houve piadas durante muito tempo, e onde continuará a haver, sobre o tamanho do pênis do chinês. Eu não sei, por acaso estamos a cometer alguma injustiça quando falamos nisso. Será que Nunca vi também. E espero continuar assim, que não é uma coisa que eu espero. Eu espero ver a Capela Sistina. Mas o pênis do chinês... São prioridades, João Roberto, são prioridades. Eu, por acaso, gostava de ver um pênis chinês. Antes de ver essas grandes obras de arte, estas são as tuas Sim, prioridades, muito antes, até te digo. que é para dar valor depois às grandes obras? Mais numa lógica de exploração, percebes? Imagina, eu joguei futebol muitos anos, eu já tive colegas de equipa de oriundos de vários países. Calhou de nunca ter tido um asiático, por exemplo. E depois também há esta, que é, chinês não é o continente, não é? Será que há aí uns asiáticos que têm um super pênis? O gajo não sabe bem.
Este tipo de coisas não se ensinam na escola. Mas isto consulta-se também. Acho que há aí uns bons sites de. Pensando ainda na China, eles mentem sobre tudo. Eles mentem sobre tudo. E- Estás a falar dos mídia? Cá para fora. Exatamente. Será que os chineses não têm grandes pénis Que vantagem é que lhes dá mentir sobre isso? para sentirmos alguma espécie de condescendência em relação a eles? E os Estados Unidos vão para uma guerra com eles e sentem-se automaticamente mais machos, Yeah. baixam a guarda, percebo também. Era uma manobra, sim. É que há uma teoria, e até é um filósofo negro logo, agora não me recordo, acho que tem um livro chamado Política de Inimizade, mas não sei se é nesse livro. Ele fala que algum do racismo vem da questão do homem branco se achar inferior quando compara o seu pênis ao de um negro. Parece-me totalmente lógico. Acharia engraçado fazermos um estudo aprofundado e descobrirmos que esta é a única razão. Não há outras. Esta seria a única razão. Mas eu acho bastante possível. Conhecendo o ser humano e conhecendo o ser humano o homem, eu acho que era bastante a homem até criar um preconceito sobre toda uma raça e martirizá-la durante anos só porque eles têm um pênis maior que o nosso. E sabendo isso, os chineses é preferível não dizer que temos um grande pênis. Isso. Não se E metem então- nisso. Não se metem Exatamente. nisso. E isto seria um plot twist de um dia qualquer vias um chinês nu. O quê? Meu Deus. O que é isto? Porque é que achas que eles têm o pênis pixelizado? Tu não sabes, eu também. Fogo. Não é? Muito bom. Não, bom. Ou então é mesmo assim, é o mesmo pênis, é o pênis chinês, é um pênis pixelizado, não tem definição. Há poucas obras como a que estamos a criar sobre Sobre o sobre pênis. pênis. Fala-se muito pouco disto. E cada vez menos, porque, com razão, o corpo feminino merece ser mais falado. Eu já falei aqui algumas vezes que me parece que há um contraste gritante. Eu não estou a criticar, eu vou só exibir aquilo que se diz e depois aquilo que não se diz. Em relação ao corpo feminino, diz-se que todos os corpos são bonitos. Eu não vou criticar. Vamos partir do pressuposto que é verdade. Mas depois, todos os corpos são bonitos e a mulher pode se exibir pode ter um recorte da cabeça, das mamas, da cona. Ou seja, do ponto de vista do ativismo, ela está a exibir-se e todos os corpos são bonitos e não há forma de atacar. Um homem mostra uma picha, ai meu Deus, me pervado. Eu sinto que, primeiro, deixa-me só notar que estamos num diálogo de bastante elevação e Exatamente. noto que usaste a palavra cona. Esse diálogo também se faz pouco. Segundo, a mim parece-me que mesmo uma mulher mostrando, portanto, a dita cuja não solicitadamente, a mim parece-me que também não era bem recebido. Não sei se já te aconteceu, às vezes no metro. Mas já me aconteceu via mensagem. Há várias coisas em que nós percebemos que o homem é diferente da mulher. Não escrevi no diário no final do dia: hoje fui perturbado por uma cona não solicitada. Não chega para... Não sei se é uma questão de quantidade. As influências muitas vezes queixam-se disso. E abre a caixa de mensagens, uma avalanche de pichas. Se eu fosse soterrado numa avalanche de conas, será? Isto é demais? Não sei, se calhar é uma questão de quantidade, não é? Podia ser uma experiência de Odisseias, não é? Daquelas de Odisseias. Avalanche de cona. Para fazer o paralelismo como acontece nos Alpes, sendo uma avalanche, tu eras soterrado e aparecia um São Bernardo para te resgatar. Mas antes de te achar, tinha que abocanhar muitas conas, não sei. Por acaso sinto que o São Bernardo é um cão que representa bem um homem quando vê uma vagina. Achas que não? Epá, não sei. Quando eu penso no São... Baba, Ok, sim, nessas... ajeitado, meio desengonçado. Ok. Eu ia mais no ângulo de ser o São Bernardo. Quando tu pensas em cães inteligentes, ele nunca é chamado à razão, não é? Nunca... Tu vais pensar noutros cães. O São Bernardo parece aquele... Os cães, quanto maiores são, parece que há ali uma descompensação no cérebro, não é? Sabes que eu concordo plenamente com isso. O São Bernardo, sendo... Mas também tens o extremo oposto. Exatamente. São os extremos, não é? Tal Um como na chihuahua, política- ninguém diz que um chihuahua é um Ou seja, gênio. os cães é como a política, fugir dos extremos, não é? Isso. Ok. Se bem que eu gostava, por exemplo, quando se pensa no resgate, havia cães nos Alpes ou coisas do género, pensamos num São Bernardo. Mas eu, por exemplo, gostava de ser resgatado por uma equipa de chihuahuas, por exemplo. Claro que eles tinham que estar bué agasalhados. Supõe este cenário. Há um cenário de sismo, as máquinas não podem entrar porque ao desviarem uma viga qualquer aquilo pode abater-se e morrem as pessoas. Portanto tem que ir os cães, mas o cenário ainda mais delicado não pode ir
Sim, um javarde de um labrador. Não pode ir, tem que ser tipo um chihuahua. Um chihuahua. Um exército de tipo formigas. Pensando ainda em cães, Sim, os chihuahuas. isso é válido, por exemplo, um cenário. É claro que se fosse um cenário de neve, o chihuahua não tem corpo, tinha que estar bem robustecido com roupa, não é? Mesmo assim não sei se dava. Sim. Tinha que vir com um puffer da North Face ou assim. A mesma coisa, sei lá, se eu fosse esquimó, gostava de ser puxado por 100 chihuahuas. Ser puxado por um husky já foi visto, não é? Já foi visto. Já foi visto. Já. Se eu chegava longe, em princípio não. Eles morriam todos. Quantos chihuahuas são necessários para puxar um trenó de esquimó? Não faço ideia. Quantos 27. 27? Um chihuahua, aquilo é mais barulho que força. Só que é isso, eu acho que deve ser muito difícil organizar chihuahuas, pá. Movê-los para o mesmo objetivo, deve ser muito. Porque os gajos são muito caóticos. Deve ser difícil mobilizá-los, percebes? Pois eu nunca vi uma matilha de chihuahuas. Há poucas, acho que há poucas. No estado selvagem acho que não há nenhuma. Não cabem nas carteiras também das pessoas. Outros cães pequenos normalmente têm este lado de irritação que também é transportável mais ou menos para as pessoas. Sim. Olha, se calhar ao tamanho, não é? Sim, uma Chihuahuas, pessoa. como também são pequenos, Exatamente. irritam-se e são racistas, bastante. E não sei se é extrapolável até este ponto. Eu não lido diariamente com anões. Ok. Não sei se Por acaso não diria. o anão é mais calmo, é média ou é mais O anão. irritante. Eu Pá, não vou. eu adoro quando a malta fala assim de uma faixa de pessoas. O português, pá, é um homem, o anão é. Isto vem tudo da fábrica, isto é tudo igual. Mas tinhas uma opinião sobre o anão. Se podemos extrapolar esta ideia, se o cão, quanto menor for, mais irritado será que isso é válido nas pessoas também? Olha que é capaz. Eu conheço algumas pessoas de 1,5 m, pá, que é 1,5 m de potência mesmo. Mas será que isso depois há ali um ponto em que desaparece? Porque o anão. Por acaso não vou para anões quando penso nisso. Vou para Sim, pessoas baixas. sim. Não para. Sim. Sabes que eu acho que o anão não é uma. Não, o anão não é uma pessoa baixa. Visualmente é. Mas não é, é um anão. Sim, é um anão. É um anão e dentro da altura de um anão é um anão normal. Estás a dizer se as Eles pessoas. não são pessoas. Já estou lixado. Platão e Aristóteles estavam aqui a dar a voltas. Caraças, que raio de silogismo é este? Estás a dizer falta às pessoas baixas se unirem, porque se as pessoas baixas disserem nós somos à parte, então deixam de ser baixas. Pois porque o baixo, ou seja, o baixo vem de uma medida, não é? Sim, vem Uma comparação relativamente. a uma medida. Por isso é que eu acho que os anões não são baixos, percebes? Porque imagina, os anões estão numa liga diferente. Um anão na Suécia é igual a um anão em Portugal. Mas uma pessoa alta na Suécia tem 6,15 m. Uma pessoa alta em Portugal, pá, tem 1,80 m. Está fixe. Exatamente. 1,80 m na Suécia gasta de ser um gajo baixo. Deste um ângulo, se houver proporção, será que num país, Noruega, será que são altos? Será que o anão aí, em média, é mais alto que o anão na Jamaica? Isso é a grande questão. O anão da na Jamaica Indonésia, acho que tem outras características. Na Indonésia, eu acho que ao Timor que eles são muito baixinhos. Isso. Por acaso é uma boa questão. Será que os anões aí são mais baixos também? Se calhar sim. Há um reality show de anões, não sei se. Não sei, se é o mas, teu passatempo preferido. mas é claro, vou. Há um reality show de anões no americano, obviamente, não é? E dentro dos anões que participam, até é de anãs, na realidade. Ok, de anãs já vi clipes. De anãs já vi uns clipes. Andam todas à cacetada. Andam todas à cacetada e acho muito engraçado. Isso. É tipo, pá, no fundo é um Jordi Shore de anões, é igual, um Big Brother. Eu por acaso via esse, de vez em quando via esse reality show e havia uma anã bem maior que as outras, não obstante anã, e eu sentia que ela era bué, pá, nariz empinado, estás a ver? Aqueles centímetros a mais fizeram-lhe mal, não é? Eu até acho que ela tinha um namorado normal. E as outras não, as outras só iam ao mercado de anões. Pode haver taras, é aquilo que acontece às vezes com anãs, parece-me, elas estão sempre, este gajo não é por mim, é para experimentar porque tem esta tara. É psycho, Tu se fosses anã, para bem nisto, portanto é uma premissa em que és uma mulher e és anã. Tu se fosses anã, preferias namorar com um anão ou com um homem normal sem saber se é tara ou não? Eu acho que é um homem normal, porque a diferença ajuda-nos a crescer. Muito
bem, muito bem. Estou sempre à espera. Quando vejo isso, na realidade é muito difícil ver cardumes de anões. Normalmente é só um, tu nunca vês muitos. Cardumes, optaste pela palavra cardumes. Eu não estou aqui para humanizar as pessoas. Eu não estou aqui para humanizar as pessoas. Isso é isso. Cardumes. Cardumes é lixado, que é dos piores nomes coletivos, cardumes. Cardume de anões Tens de ter ido para a cáfila. está muito associado ao trânsito. Eu acho que o camelo foi sendo desprestigiado no trânsito. Essa atribuição ao condutor que em princípio está a conduzir mal, que isto também nunca é averiguado, apareceu no carro ou foi bem antes, nas carruagens? Sobre o camelo, O gajo que está a empatar no trânsito... chamas camelo. Claramente uma importação. Claramente uma importação. Mas começou com os carros ou começou antes? É uma Gerava boa questão, É porque gerava problemas. Andavam a cavalo ou de burro e de camelo, então, mas tu não conheces os animais? Eu acho que é capaz de ter origem. Pode ter surgido nos camelos mesmo. E foi ficando. Ok, literal, Portanto, ou seja, literal, por literal. exemplo. Começou literal. Yeah. Começou literal, tipo em Marrocos. Opa, Mas aí não era foi insulto, migrante. aí era só uma descrição, é um facto. Camelo. Exato, mas eu acho que há muitos insultos que vêm daí. Na altura era algo literal e depois ficou. Deixa-me pensar noutro. Só me vem à cabeça paneleiro de fabricante de panelas, mas esta é daquelas que eu via no quinto ano e acho que não é bem verdade. Também nunca conheci um fabricante de panelas. Eu duvido muito que tenha esse nome. Tentou esta. Duvido muito. Nem eles podem existir, só que estão no armário. Pois, Ninguém quer estar a... estou na dispensa. Exato. O que eu ia dizer, eu fico sempre com a sensação quando há estes programas com muitos anões, em que há um momento em que eles vão fazer, eu não sei se esta referência é da tua idade, não sei se conheces os Power Rangers, em que eles faziam o Megazord. Esquece. Eles juntam-se todos e fazem uma pessoa normal. Ah, certo. Estou a par disso, sim. Ok. Eu, pá, por acaso acho mesmo fodido que os anões sejam tão objetificados. Pá, eu conhecia um anão. O anão eu acho que está na fronteira e a sorte é que não há muita gente a fazer a sururu, mas já, sei lá, eles são o limite de uma coisa que ainda é muito gozável, que é o homem baixo. O homem baixo é gozado. Se há coisa que as mulheres gozam é com o homem baixo. Fazem mesmo questão de... Por exemplo... Sentes isso? Pá, não sei. Eu sinto que a malta que é mais baixa, os homens mais baixos, têm alguma insegurança com isso. Eu não diria que... Não sei se é culpa da mulher. Eu não sei se é culpa das mulheres, mas é das poucas coisas, por exemplo, no Tinder, é das poucas características que as mulheres não se inibem a dizer do género: se tiveres menos de 1,80m nem sequer falas comigo. Okay. Imagina isto para outra coisa: se tiveres esta cor nem sequer falas comigo. Era racismo. É das poucas coisas que não há inibição nenhuma de se Mas dizer. eu acho que no Tinder até é legítimo. Quer dizer, tu estás numa app que estás a tentar encontrar uma pessoa e tudo o que tu consegues avaliar é o físico, não é? Numa fase inicial. Pá, não me digam cá pela conversa, pá, isso não existe. É o físico. Estás a avaliar o físico. E é normal tu meteres características. Também posso meter, tipo, sei lá, curtir uma pessoa com 2 braços. Por exemplo. Estás a ver? Por exemplo, principalmente se for uma mulher alta, eu até percebo a cena. Género, pá, se calhar não quero estar com um gajo muito mais baixo que eu. Acho que é legítimo até estou esta, acho que é legítimo. É tão normal, mas basta mudares um pouco e ir logo num sítio muito estranho. Olha, a mesma coisa, não é das coisas mais estranhas, mas a mesma coisa aplicada a mulheres já causa sururu. Se tu estiveres no Tinder a dizer que mulheres abaixo, numa determinada altura, para simplificar, isto não é que seja a coisa mais grave, mas já é motivo para qualquer coisa. O contrário. Acho que é para sururu. Já vi dezenas e centenas e milhares, é claro que eu estou a exagerar no Twitter e coisas do género, discussões que foram desencadeadas por isso mesmo. Pois há aqueles grupos ativistas mais extremos já quase... Está aqui, este é o modelo. Ah, mas eu não gosto. Leva isto para casa. Não, tu é que sabes o que é que gostas. É legítimo as pessoas terem gostos e atrações físicas específicas que priorizam. Não curtia se calhar andar com uma mulher obesa. E acho que é na boa dizer isso. É principalmente se estiver no Tinder. Uma app em que eu posso mais ou menos filtrar. Portanto, eu até percebo a cena dos baixos. Eu acho que é fodida, que é a cena da obesidade e assim é diferente, porque tu ainda podes fazer alguma coisa por isso, não é? A cena de ser mais baixo ou ser baixo já é mais lixado na cena de é uma coisa que dificilmente consegues mudar. Sobretudo nestas coisas, mas é aplicável a tudo. Nós gostamos de ter esta aura de somos animais racionais e pensamos em todas as decisões, mas o que acontece na prática é que somos seres altamente emocionais e instintivos. Claro. E seria engraçado aplicar aqui uma racionalidade e descobrir que
Tu só sentias tesão por mulheres até 1,78 m. E tu já tinhas experimentado uma espécie de hangar em que estavam mulheres dispostas a todas as alturas e o pênis só se levantava exatamente nesta altura. Ali no metro, até ao 1,78 m. Yeah. Podiam ser as mulheres mais bonitas que possas imaginar. Era mesmo uma coisa matemática. Em princípio não, é claro que há sempre margem e muitas vezes até aparecem pessoas que chocam um bocado do nosso quadro mental. Esta cena do desejo é altamente complicada porque a partir do momento que é verbalizada perde-se. É anterior às palavras. É muito anterior às palavras, sem dúvida. E não pode ser verbalizado, porque a partir do momento que consegues verbalizar ele já está amputado. Mas nem era por aí que eu queria ir. Eu estava a pensar na questão, sei lá. Isso. Já nem sei o que é que eu estava a dizer. Para te dizer a verdade, eu sei que ia para ir para um sítio qualquer, mas... Como é que eu comecei no stand-up, não é? Acho que é aí. Fomos longe, sempre me Fomos recordaste. bem, acho que fomos bem, pá. Foi um bom caminho. Deambulou-se, eu vi que tu usas muito a palavra deambular. Deambulámos bem aqui. Eu gosto muito de andar à volta de coisas. Aquilo que eu noto, mesmo supondo que é possível conversar fora de podcasts atualmente, às vezes parece que não, mas seja em podcast, seja na conversa não gravada, a ideia que me dá é que toda a gente traz mais ou menos um guião. Vá à conversa para esse tema ou não, tu vais pôr a martelo as tuas falas que decoraste em casa. Percebo isso. Não nada, falas essas que a miúdo não são tuas. É um refrão que foste apanhando aqui, outro ali, e vais entoar a tua cantiga, um trecho da tua narrativa. Se aparece alguma coisa de novo, não há muitas pessoas que abracem isso e vão por aí. Eventualmente podem regressar a zonas mais familiares. Se calhar é só o romântico. A ideia de conversar é partir rumo a qualquer coisa que desconheces. Eu concordo plenamente. Eu tendo a acreditar que se tu tiveres coisas importantes para dizer, pá, elas vão-te surgir. E se não surgirem no outro dia... Não... Sabes que às vezes estás a falar com a malta e sabes que, pá, desviaste ali um bocadinho do tema e sabes que eles estão à espera só para voltar a introduzir o que querem. Sim, estou em modo jornalista de entrevistas. Independentemente do que o outro está a dizer, eu tenho aqui umas merdas para perguntar ou para dizer. Ou seja, a conversa é uma farsa na medida em que tu não estás a ouvir. Não há nada que o outro possa dizer que te influencie o rumo da discussão. Não é? Ainda que, se for preciso, depois toda a gente decora os chavões, não é? Esse pode ser um... Ouviram algures que é preciso ter escuta ativa e podem lançar essa escuta ativa. É como a empatia, sou empático, ok, mas na prática isso esfuma-se. Por acaso acho que isso é mesmo o que distingue conhecidos de amigos. É que eu com amigos tenho isso, que é, pá, não tenho... As conversas seguem um rumo completamente aleatório, nós abraçamos esse rumo, investimos no rumo dessa conversa, e depois se houver merdas importantes para dizer, elas vão sair. Com conhecidos já sinto que é o contrário. Estou mais focado quero passar aqui uma ideia, deixa-me ver quando é que posso meter isto. Eu também sou perdido às vezes. Pensando na esfera dos podcasts, é esta ideia de que é isto e depois aquilo. Para já, esta ideia para mim não me é muito querida. Como se as coisas tendencialmente fizessem sentido. Parece-me que quanto mais leio, quanto mais sei, parece-me que é exatamente o contrário. O sentido muitas vezes é uma ficção, que nós tentamos pôr à força nas coisas para termos aqui uma espécie de canção para podermos entoar quando estamos mais sozinhos e... Olha, isto é isto, depois liga no elemento B e o B no C. Sim, mas regressando, contrariando tudo aquilo que acabou de acontecer aqui. Porque a natureza do homem é contraditória. Do teu início da comédia e os passos seguintes. Tu já disseste que fizeste um curso, mas entre uma coisa e outra, entre esse cartaz, a execução desse curso, para onde é que andaste a passear? Fui tendo alguns momentos em que percebi que havia... Eu gosto da palavra chamamento. O presidente do Futebol Clube do Porto, o meu grande amor, usa muito esta palavra, o chamamento, e eu gosto desta palavra. Eu sinto que houve alguns momentos de chamamento. Lembro-me de um que foi no Fringe Festival, em Edimburgo. Eu fui com a minha mãe, fomos 4 dias a Edimburgo, e nestes 4 dias fomos a 3 espetáculos de stand-up. E um dos espetáculos, repetimos o comediante, era um comediante grego. E na altura, nós sentamos na fila da frente e o gajo fez crowdwork comigo e com a minha mãe. O padrão do crowdwork aí, já estou a notar. Exatamente, uma vez mais o crowdwork. Ele, de facto, pega ali pega em nós e pergunta-nos se nós estamos juntos, se somos um casal. Pergunta clássica de crowdwork. Isto porque a minha mãe tem 60 anos, mas está muito bem conservado. E eu digo que não, que é a minha mãe, o gajo passou-se e tal. E depois ele pergunta, mas então como é que se conheceram? E sai dali,
com uma boa punchline, pronto, a malta riu-se, etc. No final fui falar com ele, ó pai, e pensei mesmo, ele era grego, eu tenho uma ligação forte à cultura grega, cheguei da Grécia há 2 dias, tenho amigos lá, gosto muito, e então estava a falar com ele e deu-me uma inspiração, ele ser um gajo grego, que é uma língua que quase não é falada em mais sítio nenhum no mundo, a fazer stand-up em inglês, claramente com alguma barreira linguística, com um sotaque cerrado, mas a cena dele ter perseguido o stand-up na mesma, pá, e era hilariante, fez-me pensar, tipo, qual é a minha desculpa para não experimentar, percebes? Eu tive um bocadinho isso nessa viagem, mas depois foi muito também de estar só numa fase estável da minha vida, em que estava a trabalhar, pá, estava com dinheiro e pensei, tipo, pá, eu tinha um Instagram privado, e tenho ainda, onde tenho tipo 100 pessoas, e onde faço algumas coisas de comédia, mas completamente cruas, sem qualquer vergonha, é o único sítio onde eu estou confortável para fazer esse tipo de comédia. E, e vi que havia um curso de stand-up e na altura o curso era um bocado caro, eu não queria dar esse dinheiro. Falei com os tios meus, pá, e eles disseram, olha, se fizesse um crowdfunding para financiar este curso, e eles próprios disseram que contribuíam. Opá, eu pus esse crowdfunding na minha página privada, eu queria angariar 1.000 euros, angariei 827 euros. Foi bastante bom. De alguma forma, também houve este empurrãozinho de pessoas que me conhecem, de género, há de facto aqui algum potencial, ele está a querer explorar isto, vamos ver no que é que dá. E para já tem corrido bem. Claro que eu tenho, se calhar já vamos aí, claro que eu tenho os meus sabores amargos dentro do stand-up, naturalmente. Estou aqui há 5 minutos, mas tem corrido bem no sentido em que eu pelo menos já percebi isto, se não for para ser profissão, é um hobby que eu valorizo muito, que eu prezo muito. E pronto, foi isso. Foi se calhar uma questão de chamamento. Aquilo que aconteceu ao Papa agora recentemente, não é? Também foi chamado, no caso dele foi o segundo chamamento. Andou ali num vai, não vai, e depois foi o chamado canto do cisne. Estás a par desse conceito? Estou a par desse conceito. No caso dele, eu não sei se estás a pensar literalmente, seria engraçado que o Papa, nos últimos momentos de vida, tivesse cantado de uma forma exuberante. Tivesse contratado um cisne para lhe cantar. Ele cantou, metaforicamente, ele cantou que eu acho que no dia antes dele falecer, ele saiu inesperadamente, saiu saiu à janela e fez um comunicado aos seus seguidores e etc. Eu ouvi falar disto, por daí a minha cena do canto do cisne. O gajo afinal, que estava às portas da morte, sai e está tudo e vamos embora a Páscoa, e depois, by the way, GOAT da Páscoa, escolhe ali o dia a seguir a Jesus Sim, que é para não... suscitar, para não lhe tirar o spotlight. A nível de gordas de jornais, Eu acho que dava bom conteúdo para jornal. Era do género, parecia que estava escrito. não fui imune a esse tipo de ideias. Mas se fosse exatamente na Páscoa, a quantidade de teorias da conspiração que iam surgir. Yeah. Sim, sim. Foi como ao Pinto da Costa quando Sim. foi o funeral dele e houve um cisma em Lisboa. Mas Essa isso também foi muito boa. Acho engraçado por um lado, acho, sei lá, nem sei o que é acho, que exibe também a nossa mente primitiva. Há dois eventos. Nós queremos à força achar uma versão. Do ponto de vista de comediante, é isso que às vezes fazemos. Mas para a pessoa comum, encontras um parentesco e é como acreditares que um gajo a dançar tem impacto na chuva. Isso é a dança da chuva. Sim. Mas eu acho que essa nenhum comediante comprou. Essa do cisma. Claramente foi adeptos ferrenhos do Porto, nos quais eu me insiro, atenção, mas esta foi muito rebuscada. Realmente uma relação. Esteja onde ele estiver, há mesmo uma relação. Aquela ideia que também já foi satirizada algumas vezes de Deus manda-nos sinais, só que supondo a sua existência, se ele nos manda sinais, nós não sabemos o que é que estás à espera que seja um sinal. Sim, eu acho que não há forma. Mas a malta que é religiosa interpreta sinais em todo lado. É tipo um dermatologista. O crente é alguém que vai àquele exame, o teste de Rorschach, e vê Deus em todas as figuras. Morei com um nigeriano de 10 meses. Somos muito amigos e o gajo era católico, mesmo voto ou devoto, não sei bem. Eu acho que é devoto, mas é... Devoto. Também estamos em período de eleições, pode ser devoto. E o gajo dizia-me que via Deus em mim. E ele dizia-me uma cena interessante. Ele sabia que eu era ateu e ele dizia-me God likes you. Mas dizia-me muito isto. Ele via Deus, por exemplo, ele foi para isto foi em Madrid. O gajo cai ali um bocado de paraquedas na Europa, tendo vivido 25 anos em África e numa Nigéria ainda por cima, pá, com dificuldades e etc. O gajo cai ali de paraquedas. De facto, eu mandei-lhe um e-mail a saber se ele queria dividir casa.
Foi assim muito do nada. E depois criamos ali uma relação fixe e o gajo dizia, pá, isto foi Deus a dizer-me, pega aí este português para te orientar um bocado. Via muito assim, e dessa forma eu até acho que é bastante poético, pá, e é uma ideia bonita, uma crença bonita, que de facto Deus pode aparecer nas pessoas que te aparecem na vida. Eu acho isso bonito. A ausência dessa crença, voltas a uma ideia mais primitiva que o ser humano tem horror ao vazio. E não acreditando, alguma coisa vai ocupar isso. Seria uma conversa que tinha aqui pernas para andar ou não, mas matematicamente falando, seria expectável. Ao eliminar Deus da equação, seria o homem vai procurar uma solução à altura, mas na prática, esse vazio, que nunca chega a ser vazio porque nós temos horror ao vazio, ainda mais os ocidentais, não lidamos com o vazio de forma nenhuma e quando ele é vazio ou sem sentido, nós temos de enxertar sentido de alguma forma, o não sentido para o ocidental típico, nós entramos em curto-circuito. Supondo um ateu, grupo no qual eu me incluo, graças a Deus, rapidamente transforma-se num fanático da descrença. E também não é um grupo no qual eu me gosto de enturmar. Mas também parece que não chega a ser agnóstico, não é? Agnóstico também parece-me que é... Também mete nojo. Nem sim nem não. Nem sim nem bem, não. opa, mas posiciona-te lá. Pode haver, mas pá, não sei. É que é de género. Eu acho que está toda a gente assim, não é? Yeah. Está toda a gente meio agnóstica. É tipo, ser agnóstico é o estado normal. Atualmente nós estamos agnósticos em relação a tudo. Pois o é, ser isso, humano não quer compromissos, nós estamos sim, não. Né? Sim, não e talvez e em tudo, em relações, em ideias. Nós estamos agnósticos em relação a tudo. Sim. Estamos muito agnósticos. É isso que eu disse à minha ex-namorada. Olha... Eu sou agnóstico da monogamia. Acreditas no futuro da nossa relação? Epá, sou agnóstico. Estou a brincar. Sou agnóstico, pá. Pode ouvir à vontade. É ex por alguma razão, não é? Um abraço para ela. Pode ser uma figura fictícia. Eu não... Achas que ela ouve o teu podcast? Dias que ela ouve isso? Não faço questão que ela ouça, mas também não é. Não mandas os links. Não faço questão, mas não é nada que. Por acaso, isto vai parecer um salto do caraças. Há pouco estava a ver os últimos minutos de um documentário sobre um artista contemporâneo alemão. Parece não ter nada a ver. Outro detalhe ainda. Nos últimos meses tenho estado aqui a pensar numa coisa que, não há muita gente, seja artista, seja escritor, seja a falar profundamente da Alemanha daquele período reconhecido da Segunda Guerra Mundial, ou até antes, mas sobretudo da Segunda Guerra Mundial. Não há... E aquilo que aconteceu na prática, a Alemanha fez aquilo que o ser humano faz em quase todos os traumas, a fazer de conta que não aconteceu nada. Achas que sim? Por acaso discordo. Que há uma espécie de... Eu não me recordo. Eu acho que é um... Até foi um livro que eu li recentemente de um filósofo italiano, Franco Bifo Berardi. O que há é uma espécie de relações públicas. Diante de uma situação em que o alemão típico tem de demonstrar uma espécie de reação, há uma espécie de sentimentalismo ensaiado. Mas na prática não existe nada. Os problemas continuam lá. Mas repara, o que é na prática? Tu tens, por exemplo, na Alemanha, todas as escolas têm todos os estudantes têm uma visita obrigatória a um campo de concentração. Tu tens o Museu do Nazismo, tens os memoriais todos, e tens, por exemplo... Há outro livro chamado A Indústria do Holocausto. Pensando, não querendo, porque há um ponto a partir do qual tu não consegues medir as pilinhas das tragédias. A questão dos holocaustos / genocídios, depois há cada povo a dizer não, o meu povo é que tem um holocausto. Que é muito engraçado do ponto de vista humorístico. O nosso é que é, o nosso é que está acima de todas as coisas. Mas esquecendo isso se tu pensares no holocausto, nos campos de concentração, o que é expectável? Isto é o fim da linha no sentido em que isto é outra coisa. Ou como alguns filósofos dizem, isto é um não lugar, isto é não sei o quê, é o fim da história. Como disse o Adorno, isto a partir daqui é impossível fazer arte / poesia. Mas o que é que acontece na prática? Até mesmo os campos de concentração estão a ser gentrificados. Estão a ser turistificados, tornaram-se Disneylands. E há um fenómeno muito engraçado, gostava de tratar isso em stand-up, mas é tão delicado que eu acho que não consigo fazer, os negacionistas do Holocausto. Estás a par. Mas depois há uma coisa ainda mais fina, que é uma certa comunidade judaica entra em conflito com os negacionistas do Holocausto à antiga, como há subsídios a serem ganhos, eles vão fabricando sobreviventes. Isto há estatísticas, nesse livro está a dizer isso. Estamos a chegar a um ponto em que, em vez das pessoas morrerem ao longo dos tempos, os sobreviventes do Holocausto estão a aparecer mais.
É fantástico porque aqueles que criticam os primeiros negacionistas do Holocausto, ao fabricarem pessoas que deviam estar mortas, eles é que estão a ser os grandes negacionistas do Holocausto. E é impossível ter estas duas realidades em simultâneo. Ou houve mortes no Holocausto, ou não houve mortes no Holocausto. Tenho ideia que sim, tenho ideia que houve duas ou três. Ao perceberes esta dinâmica, tu percebes duas coisas. Se calhar neste cenário tu pensavas, isto é uma coisa à parte, não é regido pelas mesmas leis. Quando há dinheiro, é a lei absoluta. Parece-me que se é aplicável ali, é aplicável em tudo. E depois é tornar isto uma espécie de Disneyland. Os Estados Unidos, durante muito tempo, carradas de memoriais do Holocausto. As questões embrincadas disto tudo. Ou seja, houve um problema, não há forma de fugir a esse problema. Há pessoas que morreram, pessoas que sobreviveram, pessoas, algumas delas artistas, que contaram essa história, mas parece que isto é um assunto lateral, tendo em conta o assunto que domina quase todas as vidas, que é como é que se retira lucro daqui. Só que, ao incidir sobre um campo de concentração ou com uma rede de campos de concentração, tu estás a dizer que não aprendeste nada. Tu estás a desumanizar... Já foste a algum campo de consideração? Não fui. Eu nunca fui também. Mas não se deve pagar, não é? Achas que se paga para entrar? Não sei dizer. Isso é quase um tema de... Seria. Não, Eu acho então, que é o que seria. Os judeus não pagaram, igual vou pagar. Vou brincar. Podes crer, pá, por amor de Deus. Não vou lá fazer despesa, mas só... Agora é que meteram um segurança à porta. Há um beat, eu não sei se é do Louis C.K., eu acho que é do Louis C.K., ele faz uma piada sobre o Holocausto, a conta, eu acho que é de Auschwitz, do Facebook de Auschwitz, vem comentar a cena dele, ou o tweet, ou o rei que parta, dizer que se sente ofendido. E isto é lindo. É o Louis C.K., se não for é o Bill Burr ou uma cena assim. Uma cena que é aplicável em tudo, mas seria expectável que aqui operassem outras regras. A Auschwitz, ou variantes, que estão importados é com reputação. A Auschwitz tornou-se uma marca. Conseguiram desumanizar ainda mais. Partindo supostamente de um sítio bom, conseguiram ainda dar o salto. Do ponto de vista humorístico, para mim é fascinante. É fascinante porque nem Auschwitz está alheia às regras que perpassam na sociedade toda. O que importa é fazer dinheiro. Sei lá se morreram, se não morreram. Já nem me interessa se isto aconteceu, se não aconteceu. É outra espécie de parque de diversões macabro, mas interessa é o número de pessoas que entra. Daí que talvez seja pago. Faz sentido que seja pago. Por acaso eu acho que era importante clarificar isso. Pá. Sendo pago é um bocado escandaloso. Não sei dizer, não vou pôr aqui as mãos no fogo. Se fosse... Não, é um forno. Eu vi onde é que ias. Vamos parar. Deixa-me só tirar a camisola. Bom, estamos de volta. Este grande preâmbulo para dizer que estava a ver este documentário sobre este artista contemporâneo e ele sim, tanto que a história dele é muito isso porque ele começou a falar logo na década de 60 sobre quando a Alemanha virou costas, é como se isto não aconteceu. E ele começou logo desde o início, e grande parte da obra dele é sobre isto, sobre o que aconteceu, seja a nível de fotografias, pinturas, instalações, esculturas. Eu agora não me lembro, ele é considerado o maior artista contemporâneo, não sei se já morreu ou não, mas não vou arriscar a dizer o nome. Acho curioso porque eu andava à procura de um artista que tivesse enfrentado de frente, perdoa-me a redundância, tudo isto que aconteceu com a Alemanha. Olha, um exemplo, para não estar aqui em abstrações. Logo nas primeiras coisas que ele fez, como ninguém estava a falar no que tinha acontecido, como se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, etc, etc, ele fez uma série de fotografias em que aparecia em todos os lugares do mundo a fazer a saudação nazi e a dizer está conquistado. Causou um sururu do caraças, começou a gerar uma discussão à volta e depois é aquelas coisas de... Se gostares de arte ou de for um mundo onde te movas, achares que aquilo tem algum poder, mas depois comparas a história daquele artista ou a história da arte e aquilo que ressalta para a realidade não foi afetada assim. Não foi pelo facto destas pessoas, este artista em especial, aparecer, que a história deu uma guinada. Ele mais tarde fala de outras guerras que se travaram, sei lá, a Guerra do Golfo. Um artista que parece que tem um trabalho, tem um trabalho muito crítico em relação ao homem em contexto de cenários trágicos, mas... Pois o mundo continua como se nada fosse. Sim, claro. É como se juntassem uma série de pessoas para ver ou para ouvir uma determinada pessoa que sabe aquilo que está a falar, neste caso cenários de guerra, cenários de tragédia. Nós, um filme muito bom que trata um determinado tema, até pode falar nas redes sociais sobre um tema, sei lá, adolescência, sobre saúde mental, caraças, mas depois
É como se fôssemos possuídos durante um bocadinho, o espírito depois vai à sua vida, somos exorcizados, não sei de que forma, somos exorcizados pelo cotidiano, a vida continua no mesmo ritmo. Ia fazer uma ligação qualquer com a minha ex-namorada, nazismo. Era uma grande puta, acho que ias dizer isso. Não ia, não, isso não chegou a ser, a não ser que ela, daí para a frente, o corpo dela, regras dela, e pode ter verdade por aí, e se for é uma espécie de empreendedora, num país em que não se dá valor ao empreendedorismo, tem de respeitar e segui-la como exemplo, caso haja essa possibilidade. Mas tu és um rapazinho que também escreve umas crónicas, ou seja... Bem, das melhores pontes do mundo. Yeah. Já não estou importado, já com o lado orgânico. Ou seja, o lado orgânico, há um fascínio pelo orgânico, mas quando sentes que a pessoa está a tentar ser orgânico, não, já viste em vários sítios, é a tua ideia de orgânico. Não, está-se bem. Eu acho que não tem que haver pontos. Acho que era estranho, estás à procura de uma ponte para... Só que achei simplesmente piada a toda a conversa anterior. Às vezes tem de haver um corte mesmo assim. Isso, e houve. Sim, pá, tenho aí um projeto com a SAP, tem corrido bem, tem sido uma boa plataforma para poder explorar um estilo de escrita muito diferente ao stand-up. Um estilo de escrita que eu considero até mais fiel à minha identidade, de alguma forma, porque acaba por tratar temas mais, digamos, eu não quero parecer snob, mas temas mais... Podes parecer, eu já fui. Temas mais elegantes, vamos dizer assim, temas mais elegantes, pá, Tais como? Tais como consigo defini-los pela negativa. Okay. Ou seja, eu sinto que tenho feito stand-up muito deselegante, vou-te dizer já isto, e anda-me a incomodar um bocado. Eu sinto que tenho falado, pá, muito de pila, cona, pá, sexo anal, levar no rabo, ser gay, epá, eu nunca sequer levei no rabo, percebe? Ou seja, eu sinto que estou a falar de coisas em que eu não, na realidade, não acredito bem. As crónicas na SAP é um veículo para eu poder, de facto, explorar ali coisas que são mais próximas da minha realidade. Claro que às vezes coincidem. Já calhou de ter temas que abordem stand-up e depois passo para crónica e vice-versa. Acontece bastante. Tem mais graça, tendo em conta o tema como iniciámos esta conversa. Picha. Mas foi com elevação, a pênis com elevação. Não costuma ser assim que eu faço stand-up. Não tem sido assim. E não sei muito bem porquê. Repara, eu acho que eu não quero criticar quem faz comédia sobre estes temas. Eu faço comédia sobre estes temas. Acho que são temas bastante risíveis. Mas a dada altura sabe-me sempre a pouco. Pá, eu no outro dia tive uma atuação onde, por acaso, na terra de uma das minhas melhores amigas, e foram lá os pais dela ver. Opá, e os pais dela, ainda por cima, o pai dela, ex-presidente da Câmara, tipo, estava lá de laser e o caralho, está totalmente institucional. E foi possivelmente a atuação mais suja que eu tive na minha vida. Pá, eu sinto que não disse uma coisa limpa. E eu estava a fazer a minha cena e no final pensei mesmo, tipo, foda. A imagem que eu passei para estes gajos, que já me ouviram a ser engraçado, com temas com muito mais elevação, e agora vem tipo, este gajo começou a fazer stand-up a sério, vamos lá ver o que é que ele nos consegue dar, e é tipo, são 15 minutos de pá, rabo, cona, merda, pronto, e então estou a passar por uma fase que eu acho que é capaz de ser comum a muitos de nós, que é uma certa crise de identidade dentro do stand-up, que eu estou a tentar ter piada com temas menos, se calhar, chocantes, percebes? Com temas mais corriqueiros, digamos assim. Que eu acho mesmo que é como o humor deve ser humor. Eu gosto muito do humor de identificação, de observação e de identificação. Acho que resulta bem nas pessoas. Eu gosto de estar a falar ou estar a ouvir um comediante e não sentir que ele está a ser comediante. Sentir que ele está a ser só uma pessoa engraçada, percebe? Uma pessoa com piada. E acreditar nas coisas que ele diz. Pá, às tantas é como se estivesse a ver magia a acontecer. O que é que achas que te levou... Agora estás nessa crise de identidade que há de ser solucionada. O que é que achas que te empurrou para fazer em stand-up um registro e na crónica outro? Foi esta sensação ainda que inconsciente de se eu entregar um registro próximo ao da crónica, vou criar uma espécie de distância, porque quando se sobe acima do palco, em maior ou menor grau, há sempre este lado da eficácia e isto tem de resultar. Claro, eu acho que é 100% isso. O que difere aqui são os risos. Se eu te puser 5 minutos a ler crónicas minhas,
pá, tu se calhar vais dar 2 gargalhadas. Mas se eu te fizer 5 minutos de stand-up, eu quero que tu dês mais. Ou seja, logo aí, a minha forma de falar é muito diferente. Falar e escrever é sempre diferente, mas pá, eu como escrevo nas crónicas, não dá para transpor para stand-up. Há muitos trocadilhos que são só trocadilhos de escrita. Sim. Não é uma escrita de tirar o tapete, percebes? Ou é uma escrita de puxar o tapete, não de tirar o tapete. E no stand-up, por isso é que se fala no stand-up da punchline, é que há um momento de ruptura que eu acho que na escrita humorística, tendo, obviamente, punchlines, elas vão ser sempre mais soft na medida em que são escritas e não... Em parte concordo contigo, comparando assim às 3 pancadas, a crónica, isto é tendencialmente porque até o formato de crónica foi mudando ao longo dos tempos. Se pensares em crónicas com algumas décadas, aqueles livros que estão na tinta da China, do Robert Benchley e do Perelman, se fosse preciso tinha umas 6 páginas ou 7. Estás no online é diferente, eu não sei se tens limitação de espaço. Caracteres? Não, são bastante... Não tenho. Eu tento cingir-me a tipo 500, 600 palavras, não passar muito disso. Por exemplo, no jornal dito de papel, o espaço é cada vez menor. Não é um impedimento, mas para crónicas que exijam, por exemplo, eu recordo, eu tive aqui a ler foi esta crónica, a linguagem corporativa. Eu acho que é a minha melhor até. A linguagem politicamente correta, a linguagem que pode ter partido da publicidade. Mas essa crónica é um bom exemplo, porque repara, eu acho que essa crónica, possivelmente a minha melhor crónica, e acho que nunca funcionaria em stand-up. Porque eu acho que tu estás a ler a crónica e estás tipo, bem apanhado, mas não te estás a partir a rir. Nem nunca te vais partir a rir. As punchlines não têm força suficiente para isso. Por exemplo, o Jorge Carlin, pontos da obra dele, em que ele se debatia principalmente questões de linguagem. Ele foi muito incisivo a respeito dos eufemismos, palavras que não se podiam dizer, várias questões que hoje aparecem ainda com mais força. Que também nos deve pôr em alerta. O papel do comediante. Mesmo o Jorge Carlin, que disse o que disse, não teve efeito nenhum. Faz para aí piadas e cala-te. Faz para aí piadas. Isso aí é outra questão, mas não. O papel do comediante é fazer vida. Mais uma vez, não, que eu ainda não disse nada acerca disso, por isso é mais uma vez, se houver ligação com outros episódios. O comediante pode fazer o que bem entender. No entanto, se tiver essa pretensão, um dia vai acordar e perceber que não é só o comediante. Parecendo que não, já apareceram grandes figuras na humanidade. Grandes, mesmo aqueles que nós podemos, sem medo, apelidar de génios. E mesmo esses não surtiu o efeito na cabeça da maioria das pessoas. Não surtiu o efeito. Devemos ser mais modestos nessas pretensões do além-rir. Do além-rir. Sim, completamente. Acho que o surtir efeito, principalmente no stand-up, é um surtir efeito nas pessoas virem de um dia de trabalho, sentarem-se para ver comédia, rirem-se, esquecerem um bocadinho os problemas, andarem para a frente. Eu não quero, mas isto sou eu. Há muito comediante que é preacher e que quer que as pessoas fiquem a pensar nas merdas. Ficava feliz se saísse e uma sala se tivesse rido do início ao fim. E se calhar por aí é que também fui a temas que eu sinto que são mais fáceis de provocar esse riso por serem mais chocantes, mais agressivos, mais disruptivos, se calhar. Eu acho mais difícil, mas muito mais interessante, provocar risos com, por exemplo, linguagem corporativa. Mas, também te digo, também acho que é uma questão de contexto. Porque se eu fosse fazer essa crónica a um corporate, uma empresa, se calhar ia partir, estás a ver? Por um lado sim, mas por outro também é um dos meios mais difíceis de fazer rir daquilo que eu ouço. Como está tudo muito consciente, pois o riso pode ter logo uma leitura, supondo que é este cenário em que é uma piada dedicada a alguém. Quem está a receber a piada está sempre com este sensor ligado. Se eu rir e a piada denegriu de alguma forma aquela figura de alta patente, está tudo muito constrangido, parece-me. Acho, obviamente, nunca fiz, mas acho que sim. Acho que é inegável que há um constrangimento num evento de empresa, é um ambiente de trabalho, é um ambiente mais constrangedor, obviamente, do que um comedy club, uma cave. Não descurando o poder do público se libertar disso, que eu acho que também nos cabe a nós fazer com que isso aconteça. Eu acho que aí, por exemplo, poderia se calhar resultar melhor. Agora, eu não tenho, também não sei se tenho a pretensão de fazer um texto para cada sítio, percebes? Não sei bem se é isso que quero. Sei que há malta que tem isso, tem um repertório gigante e então adapta, se for a uma, sei lá, se for a uma aldeia, uma terrinha, faz um humor de uma forma, se for ao ferro ou ao comedy club, faz humor de outro. Eu como estou aqui há 5 minutos, como te disse, não tenho esse repertório, mas também ainda não me defini nesse sentido.
Já falaste mais ou menos de referências em stand-up, se quiseres até podes dar mais. A nível de referências na escrita. Referências na escrita, é uma boa questão, por acaso. Eu tenho um problema, admito desde já que é um problema, que é eu consumo pouco daquilo que faço. Por exemplo, eu jogo futebol desde os 6 anos, vejo pouco futebol. Pá, escrevo crónicas, leio poucas crónicas. Faço stand-up, consumo muito stand-up, mas vou ver pouco stand-up, percebes? Acho eu que vejo pouco. Há três pessoas nacionais que me saltam logo à cabeça em termos de escrita de formato crónica humorística, que é o Ricardo, o Bruno Nogueira e o Miguel Esteves Cardoso, todos com estilos diferentes, mas que eu diria que são notoriamente muito bem sucedidos na proposta que é escrever uma crónica. As minhas referências de escrita humorística vão sempre cair no stand-up, percebes? Vão sempre resvalar para o stand-up. E por acaso, estavas a falar há um bocado de referências, estamos a falar de referências internacionais e etc. Eu sou muito fã do Ricky Gervais e fui vê-lo a Lisboa agora, que ele teve cá. Opa, e fiquei desiludido. Já não és a primeira pessoa, já ouvi algumas críticas em relação ao Ricky. É que é pelo espetáculo em si ou pela envolvência? Não era o melhor sítio para ele dar aquele solo? Por bué da merdas. Primeiro porque eu senti que foi bué stand-up de estádio, sabes? Esse conceito. Senti que foi isso. Depois, pá, uma cena que eu fiquei mesmo surpreendido foi ele não ter feito uma única referência, um único reconhecimento ao sítio onde estava. Ele não disse nem sequer um Olá Portugal, Olá Lisboa, nada, 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 nada. Isso foi bué da estranho para mim. Parecia que ele entrou, começou o texto dele, acabou, saiu. Depois, pá, senti que as punches, o gajo, pá, é um gênio. Ele tem beats que são super bem trabalhados, ângulos altamente refinados. E depois eu sinto que as punchlines dele são sempre com tipo a palavra Kant, a PS, cenas assim. Ele tem um beat sobre, acho que é no Humanity, sobre porque é que ele não tem filhos. Não sei se estás a ver. Estou a ver mais ou menos. Pronto, o gajo dá uma série de justificações, pá, e são 5 minutos esse beat. E é um beat que tem imensas camadas, é super interessante. Eu contei 27 piadas para tirar a rir no beat. As duas em que ele tem palmas são no meio e no fim, e são as duas com a palavra Kant. E eu senti que foi um bocadinho isso que se passou também no Altice. Para além de que o gajo saiu de uma forma estranhíssima, que foi, ele fez um beat sobre como ele achava que um grande superpoder que se pudesse ter, ele escolheria era fazer as pessoas cagarem-se nas casas. Pá, porque ele dizia que isto era incrível, gente, estás a ser assaltado, fazes apontas para um gajo e o gajo do nada caga-se nas calças e é tipo, pá. Ele tem um beat sobre isto, o beat está engraçado. A dada altura ele diz que em 63 anos de vida pode-se orgulhar e dizer com orgulho que nunca se cagou nas calças. E a malta aplaudiu isto. E ele partiu-se a rir, espontaneamente. Disse que não estava nada à espera que fossem aplaudir nisso, que nunca tinha pronto. No final do show, o gajo acaba um beat, ok? Com a surpresa cagou-se nas calças. Não, mas tipo, até podia ser, estás a ver? Eu até acho que isso podia ser. Tipo, I'm so happy I just shat my pants. Mas não. O gajo disse só, pá, you've been wonderful. Nem sei se disse you've been wonderful, mas do género, eu nunca tinha tido um sítio onde me tivessem aplaudido por não me ter cagado nas calças. A malta voltou a aplaudir, ele disse thank you. E vazou. E eu fiquei tipo, mano, quer dizer, não sais com uma piada? Isto não é bem um callback. Estás só a relatar uma coisa que aconteceu há bocado e a voltar a sair com isto. Pá, eu senti mesmo que foi tipo, sei lá, foi um bocadinho Never Meet Your Heroes. Eu estava, ainda por cima, eu levei a minha mãe, que é fã do Ricky Gervais, também queria que ela tivesse um espetáculo, pá, incrível, e ela própria, que não tem a nossa formação de stand-up, digamos assim, ficou também desiludida, sentiu um bocadinho isso, pá, que foi um bocadinho os mesmos temas de sempre, pronto, que faz sentido, mas sim, que as punts eram sempre meio com badalhoquice e assim, opá, desiludiu-me um bocado. Mas pronto, foram 75 paus. E não houve crowdwork desta vez, não é? Também estava um bocado longe. A experiência em sítios grandes, há sempre qualquer coisa, qualquer coisa é um eufemismo. Dificilmente iria a um sítio onde, sei lá, eu recordo-me aqui, o Afonso Padilha foi aqui um sítio que aquilo deve ter para aí, que é 1500 pessoas. Deixei-me atrasar e dos piores lugares no sentido que estava mais longe. E aquilo já se vê mal, ou seja, imaginando sítios ainda maiores. Não, eu não ouvia. Eu estava a vê-lo pelo ecrã, tipo Taylor Swift.
É contra-intuitivo stand-up num estádio, parece. Não é igual se vires na Netflix ou variantes, pois se a piada bater, há aquela envolvência que normalmente não tens em casa, a não ser que contrates 100 pessoas. Mas isso é um pau dois bicos, porque depois também tens a cena, pá, a mim calhou meter um gajo atrás de mim que estava-se a rir para mostrar que percebia inglês, sabes, esses gajos. Ok. O gajo estava no setup, ele já se estava a partir a rir e não conseguia ouvir a punch. Roberto, eu tive tipo os primeiros 15 minutos assim, a olhar para trás, do género, mano, deixa-me ouvir as punchlines. Juro-te, não conseguia perceber. E depois também é isto, sei lá. Eu sinto que o stand-up é uma coisa tão íntima, tão intimista, que toca numa coisa tão tua, tão própria, que é meio contra-intuitivo fazê-la num estádio. Não sei, acho eu. No sentido lucrativo do termo, funciona de todas as formas efetivos, mas enquanto arte tem ali um limite. Há um número a partir do qual fica estranho. Bem vistas as coisas, é só um tipo em cima de um palco. Não é que eu seja grande adepto de futebol, mas recordo-me de ir a estádios, se estiveres afastado do relevado, às tantas são pontinhos, não é? São pontinhos. Mas aí resulta mais, resulta melhor, eu acho. Pá, porque é muito mais preto no branco. A envolvência é de facto uma coisa que compensa, Sim, acho eu. sim. Tem outras coisas, tu podes insultar o árbitro, Isso, estás muito mais parte do espetáculo. Sim. Pá, tenho uma amiga que foi a Nova Iorque agora, mandou-me, fiquei mesmo muito invejoso, mandou-me mensagem a dizer: pá, estou no Comedy Cellar, acabou de entrar o Dave Chappelle para atuar. Foda-se. Imagina, ver o Dave Chappelle num Comedy Cellar, sonho. Muito mais do que vê-lo num estádio. São os sítios perfeitos. Enquanto o gajo que gosta, sobretudo esses gajos que, se for preciso, as primeiras vezes o que eles sabem acerca do beat é uma palavra, têm tantas noites, podem-se dar esse luxo. Vou testar, sem uma palavra, nem sei premissa ainda, sem uma palavra, eu apetece-me fazer piadas sobre microfones, é isto que eu sei. E podem dar-se esse luxo. O comediante português não se pode dar esse luxo porque não tem as noites. Potencialmente, não acho que a diferença entre o comediante norte-americano e o comediante português, em média, seja muito diferente. Porque se analisares as primeiras vezes de um e de outro, eles não são assim tão diferentes. O norte-americano tem uma quantidade de noites e há um ponto em que aquele material vai para um lado que o do português nunca pode ir. Isso, a quantidade de noites, faz com que haja uma diferença que eu acho que é muito significativa entre o comediante, vou dizer, anglo-saxónico e o português, que é os gajos repetem texto muito mais que nós e estão-se completamente a cagar para a ligação entre... Isto em comedy clubs. Eu estive agora no Top Secret Comedy Club em Londres. Tive lá 2 noites seguidas e houve 2 gajos que repetiram. Os gajos estão a falar sobre vizinhos, a seguir têm um beat sobre micro-ondas, porque é tipo metralhador, eles fazem tantas noites, têm tantos sítios, que é, este é o meu melhor material, eu ando com estes 10 minutos há 2 anos, e é tipo tal. Depois fui ver o Instagram dos gajos e está tudo lá já. Só que eles estão-se a cagar. É de género, não é preciso fazeres aqui uma história, isto são as minhas melhores piadas, por isso eu vou dizê-las porque é mais uma noite. Eu sinto que nós não temos tanto... Imagina, eu estou com 32 atuações. Dessas 32, acho que repeti tipo 5 minutos para aí 15 vezes. Pá, eu estou completamente farto desses 5 minutos. Mas são os meus melhores, mas estou completamente farto. Opa, e é de género, eu posso me dar ao luxo de agora ser chamado para ir fazer 10 minutos e eu sei que tenho 5 bons e não os faço. Pá, acho que não posso. Acho que ainda estou numa fase em que tenho que mostrar o que valho ao máximo de gente possível até para garantir que continuo a ser chamado e poder evoluir. Isto não seria um problema se eu tivesse um circuito de mil comedy clubs, estás a ver? Há margem para crescer, mas Portugal, pronto, é aquilo que é. Nós nunca podemos olhar para os Estados Unidos como uma espécie de modelo porque nunca seremos. Ainda bem, em muitas merdas ainda Sim, bem. há comediantes até dizer chega. O que não faltam lá são comediantes do caraças que nunca saem do anonimato porque a competição é tão grande. Há tanta gente para os mesmos lugares. Isso acaba por ser uma... Por exemplo, se eu fosse americano, eu nunca... Ou seja, em proporção, eu já atuei com pessoas que um comediante que esteja a começar nos Estados Unidos não vê durante 20 anos, se for preciso. Ou seja, como o circuito é mais pequeno, tu vais conhecendo... Já estive sentado à mesa depois de atuar com o Hugo Souza. Isto em proporção não acontece nos Estados Unidos. E isso é muito fixe porque a malta que anda a fazer bem stand-up em Portugal acaba por conectar contigo e consegue partilhar um bocadinho dessa mística contigo. Isso é um privilégio
que eu acho que não há em circuitos maiores. É uma coisa que foi melhorando assim nos últimos anos. Há uns anos havia um fosso entre os comediantes estabelecidos e os comediantes. Um aspecto que eu já falei aqui algumas vezes. O caso do Joe Rogan. Vê um comediante que está a começar e se ele achar graça, se for preciso, convida-o para o podcast dele. Esse tipo de dinâmica não existe em Portugal. Não existe... Opa, tens o Crivo, não é? O Crivo é um projeto diferente, Em paralelo com o Kill Tony, não é? montado para que pessoas, principalmente novas, apareçam e depois possam lucrar com isso. Mas no sentido de podcast não é de promoção, mas pode eventualmente ser. É esse tipo de figuras que estão lá em cima, vês podcast, seja do humor, seja do que for, e em Portugal basicamente andam a rodar as mesmas pessoas em todo o lado. Estás a dizer em podcasts. Sim. Yeah, eu por acaso reparei nessa merda agora esta semana. Pá, que eu não sei se é tipo se o Sam daqui abriu a agenda para fazer podcasts, mas pá, é bué da estranho. Eu achei bué da estranho. Tipo, como é que o circuito de podcast está tão. O gajo avisou, malta, eu esta semana estou disponível para podcasts. É assim? Um certo tipo de pessoas que às vezes nem sabes bem o que é que fazem, mas são famosas e por serem famosas depois rodam os podcasts todos. Há um podcast e tu sabes que aquela figura vai aparecer ali, mas porquê? Ninguém sabe. Se acontece nos Estados Unidos, acontece. Mas depois acontece fenómenos como o Joe Rogan e outros. O Joe Rogan também é um gajo à parte. O gajo faz tipo um episódio por dia, não é? É um Sim. escândalo. Antes acompanhava assim, de volta e meia, agora já há muito tempo não ouço nada. Ele sabe a projeção que tem. Vai atuar, vê um gajo que está a começar, e o começar às vezes nos Estados Unidos já tem uns quantos anos, só que ainda não... Exato, depois também é isso, já. Começarem está há 6 anos. Há 10 ou há 15. Mas às vezes há casos em que tem mesmo pouca experiência, ele gostou do que viu, anda cá, que eu quero falar contigo, saber quem és. Isto não existe em Portugal. Existe na cena dos open mics. Não é exatamente um podcast, mas às vezes é... Sobretudo nestes níveis mais altos, ok, não estou a falar com o Joe Rogan e não sei se é isso que o motiva, mas a ideia que me dá é, eu reconheço valor em ti, valor em potência, anda para cá que eu quero falar contigo, perceber quem és. Aqui não é se tens ou não tens valor, é olho para os teus números, faz sentido para isto, okay. E a partir daí, ou seja, o critério da qualidade é um critério que nem chega a ser ponderado. Tu achas que a malta em Portugal se sente mais ameaçado do que... Sim, evidentemente. Alguns até já verbalizaram isso. Há este medo, é uma questão de ego. Porque toda a gente está com medo. Se aparece um gajo desconhecido, de repente vai um podcast e, por ser quem é, que tem muito mais graça que o outro gajo. Eu por acaso acho isso bué da fedido. Porque pá, eu vejo o stand-up é um bocado solitário, mas eu penso no stand-up como uma cena de equipa. Tipo, nós somos todos uma equipa. E eu acho que é natural tu teres que querer ter na tua equipa gajos que joguem melhor, estás a ver? Pá, é o que tu queres para a tua equipa. E se a tua equipa é o stand-up, não queres que o stand-up seja uma grande merda. Só nem cá gajos de merda. E tu, para jogares bem, tens que te rodear de gajos que joguem tão bem ou melhor que tu. É das maiores verdades de sempre. Se quiseres evoluir, tens que rodear de pessoas mais evoluídas que tu. Como é óbvio. Há aquele clichê do... Se estiveres numa sala em que és o gajo mais burro ou mais esperto, estás na sala errada, sabes? Mas há alguma verdade nisto. Tu não vais ser melhor aluno se te rodeares de alunos de merda. Não vais ser melhor comediante se só fizeres sítios de merda com gajos que são fracos. Tipo. E da mesma forma, mesmo até para uma questão de evolução de gajos que já são grandes, eu acho que só ajuda. Em vez de ameaçar, só ajuda. Sei lá, tu seres um gajo grande que pega num gajo novo, faz dele também um gajo grande, às tantas, só tem vantagens na indústria. Pá, não acho que ele te vá tirar o lugar, mas pá, pronto, perceba a cena do ego que estás a dizer, mas acho que é uma lógica pequena, é uma mentalidade pequena. O que existe muitas vezes na comédia e noutras esferas artísticas em Portugal é que muita gente vive a ficção de que é uma grande autoridade no assunto. Preferem criar uma ficção em torno deles. Uma coisa é começares e não sabes o teu lugar e estás aí, mas vais fazendo o teu caminho. Há um ponto em que, até mesmo para ti, tu reconheces o teu valor. E se, ao reconheceres o teu valor, ao comparares-te e percebes como é que eu não tenho lugar no jogo, era como se, de repente, era só coxo a jogar futebol e o Cristiano Ronaldo nunca tivesse, e sendo aquilo que foi, nunca conseguiu entrar numa equipa. E isto põe em causa todo o sistema. Se houver um Ronaldo... Agora pode estar no banco à vontade, mas o Ronaldo no seu momento alto, ou na carreira toda, sempre no banco, ou nem sequer ser convocado, e tu percebes que ele realmente ainda tem o potencial que lhe é característico, isto põe em causa o sistema. Põe em causa o sistema. Claro que põe em causa o sistema e põe em causa a sustentabilidade
da tua equipa, do teu clube. É indiscutível, mas indo mais fundo é aquela ideia. Desporto mesmo, não é? Sim, é esta coisa da qualidade, percebes que então é tudo subjetivo, aquilo que vocês se agarram muitas vezes os comediantes ou outros artistas que o tempo acaba por separar o trigo do joio e que a qualidade vem sempre ao de cima, isso é uma mitificação, isso não existe. O que é que costuma acontecer é que este gajo há um ponto em que ok, vou-me revoltar. E a partir do momento que este gajo começa. As coisas normalmente são muito passadas no subterrâneo. No momento em que alguém levanta um bocado a voz para dizer, seja entre escritores, olha, esse círculo, vocês que se aplaudem uns aos outros, que dizem que batem nas costas uns dos outros, que é essa fantasia de grandeza que é compartilhada por todos. Às vezes aparece um gajo muito bom vindo do nada. Que normalmente é de onde eles vêm. Os gajos mesmo muito bons vêm do nada. Do nada no sentido, não é por geração espontânea, é ninguém estava à espera que ele aparecesse. Ele aparece com um pontapé na porta e põe tudo em causa. E a partir do momento que esse gajo aparece e faz questão de dizer, olha, essa ficção aí, isso é muito bonito, mas eu estou aqui noutra liga. Os gajos começam a fazer vida negra no sentido de vamos tentar exterminar este gajo. Aí entra uma componente que é, se ele tiver a oportunidade, eu acho que o stand-up nisso é democrático. Se for um gajo muito bom, mesmo que lhe estejam a fazer a cama, pá, ele com meia dúzia de oportunidades, acho que vai conquistar. Porque o riso é das coisas mais fáceis de medir. Essa situação ideal, não é? Das 6 noites, mas quem é que diz a ti que ele não precisa de mais? Porque há vários casos, mesmo o caso do Louis C.K., claro. Se tu recuas, ele no início não era aquilo que é hoje. Foi preciso ele insistir. Provavelmente há gajos muito bons. Se tivessem essa oportunidade, iam despontar. Onde é que este gajo vai voar? Até onde é que ele vai voar? Não sabes. E daí que essa sabotagem ao início possa ser decisiva. Tu depois até podes arranjar 6 noites. Mas essas 6 noites que podes sair bem, mas é um bem que, ok, não destoa muito. Não destoa muito. Portugal é um sítio pequeno. É muito fácil de começarem a minar a vida de diversas formas. Formas que tu podes dar conta ou formas, supondo este cenário. Há uma revista, ou um jornal, ou um não sei quê, que abre uma vaga, ou que sabes que há uma cena, e tu tentas entrar, ou não te respondem, ou dizem que não, e tu achas, pronto, ou eu não tenho qualidade. E uns anos mais à frente tu percebes que houve aqui um terceiro elemento que serviu de obstáculo para a tua entrada. E em Portugal isto é muito fácil de acontecer. Na comédia, seja na literatura, estamos num ponto em que não são necessárias críticas. Às vezes basta toda a gente estar a elogiar um comediante e tu dizes, não é bem assim. Não é bem assim hoje, seja na literatura, seja na comédia, pode ter implicações tremendas. Quando tu destoas do refrão um bocadinho, é suficiente. Mas o quê? Mas os outros estão a dizer que eu sou muito bom e ele... Não é que seja mau, mas não sei, deixa-me lá pensar. O que é que ele foi dizer? Podia-te dar aqui centenas de exemplos na literatura, na poesia. Às vezes basta isto. O gajo, quando sabe, tem uma vida de merda durante décadas. Mas eu não sei se o stand-up não tem uma certa imunidade a isso, por ser uma arte que vive do riso e o riso ser algo objetivamente audível, medível. Imagina, a qualidade de um poema é muito mais difícil de avaliar do que a qualidade de uma piada. Uma piada boa vai fazer rir, não é? Ou seja, é indiscutível. Logo aí parece-me que há uma certa imunidade do stand-up ao facto de esses obstáculos, pá, tu sendo bom, atenção, sendo bom comediante e sendo bom gajo, boa pessoa. Acho que é importante ser boa pessoa num meio que é tão gerido por pessoas, opá, porque tu, não sendo um gajo fixe, e isto há de haver casos assim, até pode ser muito bom. Agora desdobramos isso. É um chavão que é utilizado. Nunca dissecamos o que é que isso quer dizer. Vamos dissecar. O que é o gajo fixe? É que o gajo fixe às vezes é só o yes man. Não, eu acho que... Eu sei o que é que estás a dizer, mas na prática aquilo que acontece e isto é válido até nos trabalhos todos, o gajo é fixe, mas vais dissecando. É fixe porquê? Porque ele concorda sempre comigo. Basta teres uma opinião divergente. Eu acho que depende. Eu acho que são também as divergências que te tornam respeitado em algum momento. Ou seja, eu acho que ser um yes man mantém-te, pode ajudar a que tu te mantenhas, mas não ajuda a que tu te afirmes. O que estamos aqui a procurar é a afirmação, não é a manutenção. Sim, manutenção. E então, nesse sentido, eu acho que a longo prazo não compensa assim tanto ser um yes man. Não digo que não seja importante no início. E digo-te isto, naturalmente, eu considero-me uma boa pessoa de mim, mas naturalmente, sendo o stand-up e o início do stand-up um mundo muito ligado a relações interpessoais,
Pá, eu quero que a malta goste de mim, percebes? Não só como comediante, mas como pessoa. Então, se às tantas, é possível que se eu vir uma pessoa com uma opinião muito vincada sobre uma coisa, pá, e que eu se calhar até nem concordo muito, mas às tantas não me apetece fazer esse ponto aí, porque pode ser nocivo para mim, não sou hipócrita e não digo que não faça. Agora, acho que isso a longo prazo, se calhar é fixe para tu te manteres ali um bocadinho, um meio ano, um anito no início, a dada altura tens que te descolar disso e acho que tens que ser igual à tua identidade. E a tua identidade, se for divergente, opá, é divergente. Começámos com pichas, acabámos neste tão sério. Temos aqui uma bela conversa. Foi top, pá, gostei muito. E se quiseres voltarem um dia destes, ou mesmo quando digo um dia destes, pode ser já nos próximos meses, é pá, gostei e acho que temos aqui pernas para fazer outro episódio. Já foi muito fixe, pá, obrigado pelo convite, gostei muito. Onde é que as pessoas te podem seguir? Podem-me seguir no Instagram, também tenho TikTok, pá, ambos são seguidos pelo Tiago Grila, não sei ser isto. Pá, foi uma merda que eu descobri recentemente, eu fiz uns vídeos a dar-lhe tanga e o gajo deu like e deu like na minha crónica e o caralho seguiu-me, eu acho que ele anda a pesquisar o nome dele. Pá, ele viu que foi falado, por isso deu like e segue e se calhar daqui a um tempo vão-me ver numa live dele a dar-lhe um presente, pá, não sei. Mas é isso, Instagram, TikTok, pá, se quiserem comer as minhas crónicas da SAP também, eu publico no Instagram. Li aqui algumas crónicas, gostei. Essa vi na íntegra, mas depois vi aqui em parte aqui algumas, gostei. Ainda vai sair uma agora mesmo. Vou publicar lá a seguir ao podcast. As últimas palavras são tuas, podes dizer o que bem te apetecer e terminamos com essas palavras. Não tenho muito mais a dizer. Vamos embora e se houver aí algum chinês a ouvir, tenha um pênis fora de normal, pá, que manda umas fotos para um gajo desmistificar a questão.